Vivemos em uma era onde o álcool é normalizado como sinônimo de celebração, descontração e até status social. Mas, por trás do rótulo de diversão, existe uma verdade pouco falada. Ele não é apenas uma substância que age no corpo físico, mas um agente que atinge diretamente os níveis mais sutis da mente e da consciência. É nesse ponto que se revela o apagão, tão conhecido por quem consome em excesso. Bruce Lipton nos ensina que cada experiência, cada escolha e até cada substância que introduzimos em nosso organismo interage com a programação do subconsciente. Se nossos pensamentos e crenças moldam células e comportamentos, imagine o que acontece quando uma frequência dissonante como o álcool atravessa esse sistema. Ele interrompe a coerência natural entre mente e corpo, rompendo momentaneamente o diálogo com nossa consciência superior. Carl Gustav Jung observava que muitos recorrem ao álcool em busca de um atalho espiritual. A bebida, de fato, suspende temporariamente as barreiras do ego, trazendo uma sensação de liberdade, euforia ou até expansão, mas essa experiência é ilusória. O que parece transcendência é apenas a desconexão da dor, um desligamento da percepção consciente. Em vez de expansão, ocorre um colapso vibracional, onde a mente deixa de acessar sua fonte criadora e se perde no vazio químico. Essa é a grande armadilha: acreditar que o álcool oferece alívio, quando na verdade o que ele proporciona é apenas esquecimento. Ao invés de curar a ferida, ele apaga a luz do quarto para que a sujeira não seja vista. Por isso, sua ação vai além da intoxicação física. Ele afeta diretamente o campo energético e espiritual, fragilizando a aura e tornando o indivíduo vulnerável a influências externas. O álcool, portanto, não pode ser entendido apenas como uma droga social. Ele é uma ferramenta de desconexão espiritual, historicamente incentivada e socialmente validada, que enfraquece a capacidade do ser humano de permanecer presente, consciente e criador. E é justamente por esse motivo que tantas pessoas recorrem a ele, não para se encontrar, mas para se desligar. Mais do que um simples agente de intoxicação física, o álcool atua como uma frequência dissonante, capaz de romper a coerência entre mente, corpo e espírito. Quando ingerido, ele não apenas altera a bioquímica cerebral, mas interfere diretamente na comunicação interna que mantém o indivíduo conectado à própria consciência superior. Cada célula, cada campo energético do corpo sente a mudança. Não é apenas a mente que se desconecta, mas a própria inteligência biológica que perde a harmonia natural. Bruce Lipton explica que a biologia humana é profundamente influenciada pelo ambiente interno. Pensamentos, crenças e emoções moldam não apenas o comportamento, mas a química celular e, consequentemente, a percepção da realidade. O álcool funciona como um sabotador silencioso dessa comunicação. Ele suspende temporariamente o diálogo entre consciência e corpo, criando uma falsa sensação de liberdade. Em vez de expansão, gera um desligamento energético. Carl Gustav Jung observava que muitas pessoas buscam no álcool uma forma de escapar do sofrimento interno, um atalho espiritual para lidar com dores, traumas ou frustrações. Mas o que ocorre não é a dissolução do problema, e sim sua suspensão temporária. A dor não desaparece, apenas é mascarada por alterações químicas e alterações na frequência vibracional do indivíduo. É um efeito ilusório que cria a sensação de leveza, mas mantém a alma e a mente desligadas da própria força criadora. No nível energético, o álcool fragiliza a aura, tornando o campo pessoal mais permeável a influências externas. Isso não apenas diminui a clareza interna, mas abre espaço para que padrões negativos, medos coletivos e até energias externas impactem diretamente pensamentos, emoções e decisões. A desconexão se torna tanto uma fuga pessoal quanto um mecanismo sutil de controle coletivo. Quanto mais pessoas recorrem à bebida, menos acessam sua consciência e menos percebem sua própria capacidade de criação. Em resumo, o álcool não é apenas um prazer momentâneo ou uma ferramenta social. Ele é uma estratégia de desligamento da consciência, uma pausa ilusória que interrompe a conexão entre o ser e sua fonte interna. A verdadeira expansão espiritual não é alcançada ao apagar a percepção, mas ao iluminar a mente e fortalecer a presença interior, mantendo coerência mesmo diante do desconforto e da dor. Muitas pessoas recorrem ao álcool na busca de alívio emocional imediato, acreditando que uma bebida é capaz de dissolver a tensão
o medo ou a ansiedade que carregam. Porém, essa sensação de descanso é apenas superficial, um efeito transitório que mascara a dor sem transformá-la. A realidade é que o álcool cria uma suspensão da percepção consciente, desligando temporariamente a luz interna que ilumina nossos conflitos, ao invés de curá-los. Do ponto de vista biológico e energético, cada emoção não resolvida ou trauma reprimido continua existindo mesmo sob o efeito da bebida. Bruce Lipton enfatiza que nossas células respondem à coerência interna e à frequência de nossos pensamentos e emoções. Quando ingerimos álcool, esse equilíbrio é interrompido, gerando um campo vibracional incoerente que bloqueia a integração de sentimentos e experiências. O resultado é uma pseudo-fuga. A dor não desaparece, apenas é empurrada para o subconsciente, aguardando o próximo momento de consciência para se manifestar. Carl Jung já havia observado que a busca por atalhos espirituais, como o álcool ou outras formas de escapismo, cria a ilusão de controle sobre a dor, mas na verdade perpetua ciclos de desconexão emocional. A mente e o corpo recebem sinais de relaxamento, mas a alma continua sem resolução. É como apagar a luz em um cômodo para não enxergar a bagunça. A ordem não é restaurada, apenas a percepção é temporariamente bloqueada. No nível energético, o consumo repetido enfraquece a resiliência da consciência, tornando mais difícil reconhecer padrões nocivos ou emoções reprimidas. Isso cria uma dependência sutil. Quanto mais a pessoa busca o álcool para aliviar sofrimento, mais se afasta da capacidade natural de autogestão emocional, tornando-se vulnerável a distrações externas e a hábitos que reforçam o ciclo de desconexão. Em resumo, o álcool oferece apenas uma suspensão ilusória da dor. Ele não transforma, não cura e não ilumina. A verdadeira libertação emocional ocorre quando confrontamos e sentimos a dor com presença consciente, permitindo que ela se dissolva na percepção clara e na energia da consciência desperta, em vez de ser apagado por uma substância que interfere no fluxo natural do ser. O álcool não age apenas no corpo físico, sua influência se estende profundamente ao campo energético do ser humano. Quando ingerido, ele diminui a coerência interna, enfraquecendo a aura, a camada de energia que envolve e protege nosso corpo e mente. Bruce Lipton nos ensina que cada célula reage à vibração do ambiente e às nossas crenças, e quando essa harmonia é quebrada, o corpo e a mente ficam mais vulneráveis a padrões negativos que já existem no campo coletivo. A consequência é que a energia vital se dispersa, tornando mais difícil manter equilíbrio emocional, clareza de pensamento e percepção intuitiva. Gregg Braden reforça que vivemos em um campo unificado de energia. Quando nosso próprio campo se fragiliza, abrimos brechas para influências externas, como pensamentos negativos de outras pessoas, impulsos coletivos de medo ou até mesmo tendências autodestrutivas. O álcool, portanto, não apenas apaga temporariamente a consciência, mas também cria um buraco na proteção energética natural que cada ser humano possui. Essa fragilidade não se manifesta imediatamente de forma visível, ela atua silenciosamente. A cada repetição do padrão de consumo, a pessoa se distancia progressivamente da própria força criadora, reduzindo a capacidade de se sintonizar com experiências positivas e abundantes. É como um sistema elétrico cuja isolação se desgasta. Qualquer energia externa desequilibrada consegue penetrar e gerar curtos circuitos emocionais e mentais. Além disso, a vulnerabilidade energética causada pelo álcool interfere na percepção e interpretação da realidade. Emoções ficam embaralhadas, julgamentos são distorcidos e a intuição enfraquece. Isso cria um ciclo de dependência, porque a pessoa busca mais bebida para corrigir a sensação de desconexão, sem perceber que cada dose aprofunda a vulnerabilidade. Em resumo, o álcool fragiliza o campo energético, enfraquecendo a capacidade de consciência e de proteção interna. Ele não apenas intoxica o corpo, mas abre espaço para interferências externas e desequilíbrios internos, mantendo a pessoa presa a uma ilusão de alívio, enquanto a energia vital e a presença consciente se tornam cada vez mais difíceis de acessar. O álcool não é apenas uma escolha individual, ele carrega também um impacto social e coletivo profundo. Historicamente, o consumo
consumo de bebidas alcoólicas foi promovido como entretenimento, integração social e até ritual cultural. No entanto, por trás dessa aparente liberdade, existe um padrão invisível. Quanto mais pessoas recorrem ao álcool, mais a consciência coletiva é anestesiada, criando uma população menos atenta, menos crítica e mais fácil de manipular. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem à frequência do ambiente, e quando milhões de pessoas habitam estados emocionais fragmentados ou incoerentes, o campo coletivo se torna densamente carregado de medo, confusão e passividade. Gregg Braden complementa ao mostrar que o campo unificado da humanidade amplifica essas frequências, de modo que padrões emocionais de grupos podem influenciar indivíduos e vice-versa. O álcool, nesse contexto, funciona como um catalisador que conecta essa fragilidade individual à vulnerabilidade coletiva. O apagão da consciência não se refere apenas a perder temporariamente a lucidez, ele cria um estado em que a atenção plena e a presença se tornam difíceis de sustentar. As pessoas deixam de perceber sutilezas, deixam de questionar narrativas externas e ficam menos capazes de acessar a própria intuição. Esse estado de desconexão, repetido de forma rotineira, favorece sistemas externos, políticos, sociais e até econômicos, que se beneficiam de uma população desconectada do próprio poder criador. A ilusão de alívio oferecida pelo álcool mantém o indivíduo entretido e anestesiado, enquanto a verdadeira desconexão da consciência funciona como um controle sutil. É como se milhões de pequenas velas fossem apagadas, enfraquecendo a luz coletiva que poderia iluminar decisões conscientes e transformações sociais. Cada dose, mesmo que isolada, contribui para a densidade vibracional do coletivo, reforçando a dependência e o padrão de apatia. Em síntese, o álcool transcende o efeito individual e se manifesta como um mecanismo silencioso de controle coletivo, transformando a ilusão de diversão em uma ferramenta poderosa de manutenção do status quo. A liberdade, nesse caso, não é real, porque a mente e o campo energético estão desligados do verdadeiro poder de escolha e da consciência que sustenta a transformação pessoal e coletiva. Enquanto o álcool oferece apenas uma sensação temporária de alívio, existe um caminho muito mais poderoso para acessar estados elevados de consciência e bem-estar, práticas que não desligam a mente, mas a iluminam e fortalecem a conexão com o eu superior. Meditação, respiração consciente, atenção plena e exercícios de expansão da consciência não são apenas técnicas espirituais, mas ferramentas biológicas que reorganizam a química celular e equilibram o campo energético de forma sustentável. Bruce Lipton destaca que nossas células respondem às frequências emocionais que cultivamos. Quando a pessoa utiliza a respiração profunda ou a meditação, ocorre um efeito direto na coerência do sistema nervoso, na regulação hormonal e na harmonia celular. Gregg Braden complementa, mostrando que o campo energético humano ressoa em sintonia com o universo. Estados internos de gratidão, compaixão e presença elevada emitem uma frequência que influencia tanto a realidade pessoal quanto coletiva. Diferente do álcool, essas práticas ampliam percepção, intuição e criatividade, permitindo que a consciência observe, escolha e transforme experiências em vez de fugir delas. O verdadeiro poder não está em apagar a consciência, mas em expandi-la. Cada momento de atenção plena cria uma pequena ressonância de clareza que se propaga, fortalecendo o equilíbrio interno e elevando o campo coletivo. Pessoas que adotam esse caminho relatam maior serenidade diante do estresse, facilidade em resolver conflitos internos e maior conexão com intuições que antes passavam despercebidas. Esse estado de presença constante permite transformar emoções difíceis em aprendizado e energia criativa, sem recorrer a atalhos que apenas anestesiam o ser. A metáfora perfeita é a da luz interna. Enquanto o álcool apaga a chama temporariamente, práticas de expansão a acendem, tornando a luz mais intensa e estável. É como irrigar o solo da própria consciência, em vez de cobri-lo com neblina passageira. Cada exercício consciente fortalece a mente, o corpo e o espírito, criando uma base sólida para escolhas alinhadas e para manifestar bem-estar verdadeiro. Em síntese, existe um caminho alternativo que não depende de substâncias externas. Expandir sem apagar, cultivar presença,
coerência interna e vibração elevada. Este é o verdadeiro atalho espiritual que nos reconecta com a essência divina e potencializa a vida de forma genuína, duradoura e iluminada. O álcool não é apenas uma substância química, é um agente que interfere diretamente na coerência da mente, corpo e espírito. Ele cria a ilusão de alívio, desconectando temporariamente a consciência da própria essência e afastando o indivíduo da experiência plena da vida. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem à frequência emocional e energética que cultivamos. Portanto, recorrer ao álcool é colocar o próprio organismo em ressonância com desordem e incoerência, fragilizando o campo vital. Carl Gustav Jung já apontava que a busca por atalhos espirituais, como o consumo de álcool, não conduz à expansão, mas a um estado de desconexão enganosa. É como apagar a luz para evitar o desconforto, sem entender que a verdadeira transformação surge do reconhecimento consciente da sombra, da dor e das emoções não resolvidas. Greg Braden reforça que o campo energético humano é um reflexo direto da consciência. Quando sabotamos essa frequência com substâncias, abrimos brechas para desequilíbrios, tanto internos quanto coletivos. A alternativa não está em fugir, mas em expandir. Meditação, respiração consciente, atenção plena e práticas de autoconhecimento elevam a vibração de forma natural, harmonizando corpo, mente e espírito. Cada momento de presença fortalece a consciência, cura padrões antigos e cria alinhamento com a força criadora interna. Diferente do álcool, que apenas esconde problemas, essas práticas transformam desafios em aprendizado e dor em energia criativa. A metáfora final é clara. O álcool apaga a chama interna temporariamente, mas a prática consciente de expansão acende uma luz permanente, firme e cada vez mais intensa. Assim como a semente precisa de água, luz e cuidado para florescer, a consciência floresce quando nutrida por atenção, presença e coerência interna. O convite é direto. Pare de buscar alívio externo para a dor e escolha expandir. Ilumine sua mente, fortaleça seu corpo e conecte-se com sua essência. A verdadeira liberdade não está em apagar a consciência, mas em despertar para ela, transformando sofrimento em clareza, medo em coragem e limitação em expressão do seu potencial infinito.